Eu vou fazer um convite para a gente poder aprofundar aqui o debate, mas eu queria até passar rapidamente para você uma questão que eu acho que muita gente pensa, e eu recebo muito essa pergunta, Ana, você que foi secretária do Tesouro Nacional, entende muito de contas públicas, o que eu tenho ouvido do governo? Existe uma estrada, a trajetória, né, é o equilíbrio fiscal, né, o foco lá, o destino é o equilíbrio fiscal. Mas, se a gente para um pouquinho no acostamento, né, tem chuva torrencial, você tem que parar, trocar um pneu, não significa que a gente está saindo da estrada. Né? A gente pode não estar chegando no equilíbrio fiscal no tempo que foi prometido, mas que há um exagero, porque o mundo também está muito endividado. Há um exagero? Eu acho que há incerteza. A incerteza está aí. Ninguém pode falar assim, você está exageradamente incerto ou inseguro, porque isso é individual. Assim, quem estuda expectativas racionais, expectativas como um todo, isso é um fato muito relevante para os mercados. Né? Eu poderia contar várias histórias aqui para ilustrar o que são essas expectativas, mas a clássica história foi Keynes que começou com isso, com o concurso de beleza. Né? E se você fala, né, você não só tem que esperar o resultado do concurso de beleza, mas você tem que apostar quem vai ser o vencedor. Então, a expectativa sobre o concurso de beleza acaba sendo mais relevante do que o próprio concurso. Né? E todo mundo começa a jogar o jogo de tentar opinar sobre quem vai ser o vencedor. Né? Então, a expectativa está aí, a gente não luta contra ela. O que a gente faz é reduzir a incerteza. Né? E liderar a formação de expectativas, mostrar um caminho para essa expectativa. Se a gente não vai sair do caminho, eu acho que, nesse momento de acirramento de incertezas, é hora de dar o sinal. Acho que um certo senso de urgência associado a esse crescimento de incertezas ajuda a reprecificar de novo, a colocar as incertezas num tamanho que seja mais comedido. E, sim, eu acho que eu citei aqui o problema de endividamento dos Estados Unidos. A grande diferença é que ainda o dólar é uma moeda de referência, de valor global, é a senhoriagem global, e nós somos um país emergente dependente de poupança externa. Essa é uma grande diferença. Então, acho que a gente deveria olhar isso daí. A coisa mais difícil que eu sinto é de poder traduzir e fazer com que a sociedade encampe essa questão do equilíbrio fiscal, é porque é um país muito desigual, a gente tem uma insegurança alimentar, fome muito grande no país, e toda vez que você fala que vai cortar, não vai cortar no juiz, né, naquelas aposentadorias, vai cortar na previdência ali da classe média, né, não vai atacar onde está realmente o problema. Então, acho que a questão mais difícil é política sempre, porque a gente sabe qual é o dever de casa que tem que ser feito, mas, na hora de cortar, quem vai pagar é o mais pobre, não o mais rico. Né? Acho que essa é a grande dificuldade. Como é que resolve isso, Ana? Isso é um dilema do nosso tempo, acho que eu comentei bastante isso aqui, né? E até a polarização acirra isso, porque a construção de consensos fica muito mais difícil. Né? E a gente está convivendo com isso globalmente. O que eu diria? Não tem redução de pobreza, não tem inclusão produtiva e, portanto, social, sem controle da inflação, sem contas públicas ajustadas. Né? Esse é o grande dilema do nosso tempo. A gente não consegue reproduzir indefinidamente impulsos fiscais. A gente não consegue, a cada momento, ir injetando dinheiro do governo, que não é gerado pelo governo, é gerado pela sociedade. Eu falei, olha, 5%, 6% da poupança privada é retirada para fazer a política pública. A gente não consegue fazer isso indefinidamente. Né? Até porque, né, nós temos essa situação de endividamento e quem é o grande detentor da dívida pública no Brasil? Nós mesmos, os brasileiros. Pequenos poupadores, que às vezes pegam do seu salário para colocar no Tesouro Direto para fazer um plano para poder, sei lá, fazer uma viagem, reformar uma casa, fazer um projeto de vida. Né? E o Tesouro tem um comprometimento muito grande com esse pequeno poupador.
O que eu diria, Juliana, é que a gente precisa realmente colocar essa discussão a fundo, porque, além de você ter limite para impulso fiscal, a gente gasta muito no Brasil. Gasta mal, né? A gente gasta muito, um orçamento primário de mais de R$1 trilhão. A gente tem que fazer escolhas, né? A gente tem que fazer escolhas que são emergenciais, né, como a fome, e são escolhas intertemporais, como a educação. Esse processo, não sei se tem empresários aqui, devem ter vários, as empresas fazem todos os dias, as famílias fazem todos os dias, ter escolhas, né? E aí esse processo de escolhas não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. A gente tem que fasear a decisão social em relação ao que é prioridade. Pois é, sempre muito difícil politicamente, né? Aí a gente pode entrar numa discussão de reforma política, não acaba nunca mais, né, Ana? Porque a gente sabe que tem muita dificuldade política, mas é o que você falou, né? A gente bateu num teto de gasto, não é de agora, né? O gasto só cresce porque gastar é fácil, né? E a carga tributária também já está no limite, então a gente precisa fazer uma escolha, porque senão você joga a bacia junto com a criança, né? Como você fala, né? A gente, nesse momento, está escolhendo aqui, vamos priorizar a reforma tributária. Exato. Mas ali na frente pode vir uma reforma administrativa, né? E priorizar gastos o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu sei que vocês querem também falar bastante de reforma tributária, né? Eu vou convidar para subir ao palco, para me ajudar também aqui no debate técnico, a Ana Tércia Lopes Rodrigues, que é vice-presidente técnica do Conselho Federal de Contabilidade. Ana, por favor. Ana, já dei uma deixa para jogar a bola para você, mas fique à vontade. Porque o que eu estou falando aqui com a Ana, com a sua xará, é que a gente tem um problema sério no Brasil, que é privilégios. E, na hora de mexer, é sempre muito difícil mexer nos grupos que estão sempre organizados politicamente, né? Que é essa discussão da reforma tributária, né, que a gente está trazendo aqui, que hoje que a Ana fala. Com certeza vai ser um grande avanço, mas sempre pode ser um avanço maior se a gente consegue ter menos exceções e, com isso, você tem uma taxa, uma tarifa média mais baixa para todo mundo. Mas é sempre tanta exceção que já se fala, você vê, né, o senador falando que o IVA pode ser de 28%, já tem conta falando que pode ser de 30%. Se você quiser me ajudar um pouco a destrinchar um pouco esse debate que é de vocês, né? Reforma tributária vai ajudar, de fato? Bom dia. Bem, eu queria aqui, em nome, né, do nosso Conselho Federal de Contabilidade, dizer que nós estamos acompanhando todo esse desdobramento, porque acho que como a Ana bem falou, são fases, né? Então, acho que, inclusive, toda a discussão da reforma tributária ela está se dando dentro de fases e, uma vez aprovado todo aquele pacote inicial, né, que seriam as mudanças, nós estamos agora numa fase também de discussões, né? E o que eu quero dizer é que o Conselho Federal de Contabilidade, até mesmo por conta do sucesso que foi a criação da Frente Parlamentar da Contabilidade, vem conseguindo espaço para fazer essa interlocução e para defender os posicionamentos que afetam diretamente a atividade profissional, do profissional liberal, do profissional contador, auditor, né, na sua condição também de empresário, mas eu penso que a contabilidade tem um compromisso ainda maior
porque ela representa também os interesses dos empresários, que são os clientes dos contadores. Então, quando nós fazemos uma defesa junto a um comitê de tributação lá no Congresso Nacional, nós não falamos só em nosso nome, nós não estamos buscando privilégios ou resolver um problema que nos afeta diretamente. Normalmente, nós somos interlocutores da dor dos empresários, dos clientes. Então, a Ana perguntou se nessa plateia tem empresários, né? Eu diria que quase todos aqui têm o seu CNPJ e atuam, né, por conta desse ambiente econômico. O que eu queria, na verdade, também trazer aqui é um recorte da fala da Ana, quando ela diz que nós precisamos ganhar potência de credibilidade. Eu acho que, se eu tivesse que escolher uma fala, né, de tudo, da brilhante explanação que a Ana Paula fez aqui, seria essa frase. Eu acho que ela nos remete ao compromisso de cada um de nós que está aqui nessa conferência, do trabalho que nós fazemos no nosso dia a dia, e do papel que nós, Alexandre, Conselho Federal e CVM e outros reguladores que atuam dentro desse ecossistema, é de garantir essa credibilidade. Então, Juliana, eu queria poder trazer na minha fala, até a partir daqueles alinhamentos que nós fizemos previamente ao evento, eu queria dizer que o bom de ter espaço aqui nesse palco são os bastidores, né? Porque antes de subir aqui, as rodadas de alinhamento que nós fazemos são verdadeiras aulas, né? Então, eu tive aí já umas aulas, acho que eu já estou concluindo um MBA, né, de bastidor da conferência. E dentro desse contexto, então, primeiro, dizer a todos vocês que reforçar aqui o compromisso do Conselho Federal de Contabilidade de não se furtar a esse debate, de estar presente. Eu quero, inclusive, fazer referência, na semana passada, teve uma sessão no Congresso Nacional em que um dos integrantes da nossa Comissão de Reforma Tributária, que é o Márcio Chu Silveira, presidente do Conselho do Rio Grande do Sul, que está aqui na plateia, esteve presente e levou lá os posicionamentos referentes à questão, então, dessa tributação sobre segmento de serviços e todo o impacto que isso vai trazer para o segmento contábil e para o segmento empresarial. Mas, além disso, né, também dizer que nós estamos inseridos, primeiro, mantendo o nosso compromisso com a agenda da convergência, que o Alexandre trouxe aqui na sua fala, não só das normas de contabilidade societária, mas também agregando hoje as questões de sustentabilidade. Eu acho que nós vamos poder depois fazer uma discussão um pouco mais aprofundada nos painéis, na parte da tarde, ao longo do evento. Então, dizer assim, nós não arredamos pé da nossa convicção de nos mantermos evoluindo nessa agenda de convergência. Por quê? Porque já estão surgindo também discussões hoje, né, questionando o quanto esse avanço vem nos afastando e criando aí alguns abismos em relação à apuração do resultado sobre o aspecto contábil e o aspecto fiscal. Quem participou na semana passada, né, do seminário aí com a Receita Federal, nós voltamos a discutir uma temática que nós pensávamos, né, que todo o processo de convergência iria eliminar com tudo isso. Onde casar essas questões com o trabalho que a Ana Paula, com o panorama que ela nos apresentou. Que toda essa questão de controle do gasto, que me parece que não vai estancar, né, e também as metas, né, de controle de inflação, que também acaba sendo um cenário muito imprevisível, porque a gente, para que o governo também se mantenha fiel a todas essas dinâmicas, ele teria que ter um trabalho de mapeamento de riscos que nas empresas é feito, né, se tenta fazer, mas, de repente, se deparam com situações que são totalmente inesperadas, né, como a que vem se enfrentando hoje por questões climáticas. O próprio Rio Grande do Sul acho que pode ser um exemplo dessas incertezas e de como elas impactam. Então, o que nós percebemos é que parece que o apetite, né, de arrecadação ele é muito alto,
né? Esse apetite de tributar, ele é muito alto, mesmo que, no âmbito da reforma tributária, ela tenha iniciado com esse conceito de justiça fiscal, de um tributo justo, o que, de uma certa forma, eu acho que a reforma vai entregar um pouco disso, até pelos mecanismos de cashback, né, de fazer com que aquelas pessoas mais pobres possam ter a devolução, né, do seu tributo. Eu acho que, de alguma forma, vai se entregar a isso. Mas o que a gente vê é uma dependência cada vez maior das bolsas, dos auxílios e da ajuda do aporte de recurso público. Então, eu poderia me focar aqui na questão da catástrofe climática que hoje atinge o Rio Grande do Sul, mas eu também posso me focar em andar nas ruas de São Paulo e ver, né, o que nós vemos dessa degradação humana. Então, dentro de uma perspectiva, né, de nós termos uma sociedade mais equânime, mais justa, me parece que nós estamos, o que nós vemos hoje acontecer é cada vez uma dependência maior de pessoas que não conseguem manter a sua sobrevivência sem a ajuda do governo, do poder público, né? E isso é algo que eu não sei, eu não vejo onde isso entra nesse cálculo quando se faz um estabelecimento de um teto de gastos, onde que a gente coloca, né, essa conta, porque me parece que ela é crescente, porque ela está envolvida por outros problemas sociais. Então, o nosso ESG sendo constantemente impactado por, né, no S, por esses problemas que são de ordem social, no ambiental, que nós também não temos controle, porque as questões climáticas estão descontroladas, e no G da governança, me parece que é onde nós conseguimos atuar de uma forma mais assertiva com o nosso conhecimento técnico, com as nossas metodologias, com as nossas tecnologias de fazer uma preparação de demonstração contábil mais condizente possível com a realidade da empresa, respeitando os padrões contábeis estabelecidos nas normas brasileiras de contabilidade, os auditores fazendo a asseguração, o trabalho, né, de parecer, de relatoria, da credibilidade e da confiabilidade dessas demonstrações. Então, nós temos aqui nessa plateia hoje um público que é representativo dessa credibilidade que nós queremos garantir, e nós, reguladores, tendo que manter o nosso compromisso de controle, de fiscalização, porque se nós não controlarmos o ingresso desse auditor, o cumprimento da educação continuada, o acesso via exame de qualificação técnica, talvez nós não tenhamos. Eu acredito que, se nós não tivéssemos lá atrás tomado essas decisões, Alexandre, de como reguladores assumir esse papel, que é o papel difícil, que é o papel antipático, que é o papel de quem cobra, de quem fiscaliza, de quem controla, de quem monitora, talvez hoje nós não tivéssemos o nível de qualidade técnica que nós temos e não tivéssemos esse auditório tão lotado aqui de profissionais, que aí quero parabenizar Sebastião, porque a cada edição, a Conferência do IBRACON se mostra mais importante, não para fazer ponto de educação continuada, mas para sair daqui com esse conhecimento, né, que foi discorrido aí pela doutora Ana Paula, e que certamente vai influenciar cada um de nós a fazer, a considerar todas essas questões geopolíticas na elaboração dos nossos trabalhos, na orientação dos clientes e em tentar colocar tudo isso no nosso radar, né, de monitoramento no momento em que estivermos escrevendo um relatório sobre demonstrações contábeis, e os preparadores no momento em que estiverem lá discutindo com os gestores sobre os critérios para contabilização e para melhor representação, para a representação mais fidedigna possível daquelas transações que estão ocorrendo nas empresas. A Ana falou que ninguém aguenta mais carga tributária alta, é o que a gente está falando, né? A reforma tributária, ela não vai atacar a questão da carga tributária, é o que você falou, ela vai no sentido de simplificar e contribuir para uma escolha de produtividade, né, de formas de produção muito mais eficientes, né? E eu acho que hoje, o grande temor de quem trabalha nessa área de contabilidade é ter que lidar com os dois sistemas ao mesmo tempo, durante muito tempo,
né, Ana, e que vai tornar o negócio mais complexo do que já é tão complexo, só com um sistema, né, não com dois, né? Bom, o que eu estou vendo, acompanhando um pouco, e isso eu acompanho há algum tempo, é que o Brasil foi se preparando para esse momento, né? Eu acho que todas as reformas foram assim, você foi acumulando não só informação, estudos, como também a própria convencimento da sociedade, do meio político, da importância da reforma. A tributária é a mesma coisa. Então, assim, desde 2005, que a gente começou a introduzir as notas fiscais eletrônicas no Brasil. Hoje, a gente tem um sistema que é mais de 90% já representado por transações eletrônicas, todo o sistema de emissão de documentos fiscais. E isso está sendo base para um sistema que pretende ser colocado ali para ajudar na transição, porque já vai tratar do IBS, que é o imposto novo, o CBS primeiro, e depois a junção com os impostos estaduais e municipais, que é o IBS. Então, esse sistema é basilar para que a gente tenha aí a condução desse processo. Eu queria voltar aqui num tema muito importante que a Ana citou, sobre essa questão da carga tributária e da busca por mais e mais arrecadação. O Brasil tem problemas alocativos nessa carga tributária de 33%, aí, que é muito alta, porque realmente tem o que a gente chama de, enfim, incentivos tributários, gastos tributários, isenções, que, além de imprimir distorções no sistema como um todo, nos processos de decisão produtiva, às vezes é injusto, né? Então, perseguir isso, ok, eu acho que isso a reforma tributária vai endereçar em grande medida, nada é ideal, mas é a reforma que a gente está conseguindo fazer aí. Mas o que eu queria chamar a atenção é que tem um problema aqui de conceito, né? Porque se a gente vai tentando fazer o ajuste fiscal sempre pelo lado da receita e da arrecadação, sem controlar gasto, o gasto vai crescendo sempre mais e, a cada momento no tempo, você precisa de mais e mais imposto. Aonde vai parar isso? Então, não tem saída para o ajuste fiscal brasileiro, a não ser pelo controle de gastos. E aí eu volto ao dilema que a Juliana colocou muito bem aqui. Aonde cortar, né? A gente tem que priorizar, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Qual que é a prioridade agora? Né? Agora o debate, eu sei que o ministro Haddad está levando para o presidente Lula algumas propostas de cortes que podem ajudar, inclusive, no curto prazo, agora. E uma delas que você falou, a questão da indexação, né? Que isso pode ajudar a amenizar um pouco, né? Com certeza, vai dar um sinal muito claro, porque, veja, não é porque você gasta mais em saúde e educação, ou em proporção da receita, que isso vai melhorar o seu serviço de saúde e educação para quem mais depende do Estado, que é 80% da população brasileira. Isso está provado, assim. Você olha para os estados brasileiros que fizeram realmente uma revolução na educação básica, foi gastando muito pouco, né? E colocando um processo de gestão, um processo de priorização do aprendizado, né? Com muita tecnologia educacional, que não é algo que vem da inteligência artificial, não, gente, é tecnologia de como o professor relaciona com o aluno. Então, o Brasil está cheio de exemplos de como fazer melhor e mais barato. E a gente precisa acabar com essa narrativa que vem, em termos bem gerais, aí, de que basta colocar mais dinheiro que vai ficar melhor. Não basta, e não é essa a saída. Então, são essas as escolhas que a gente precisa enfrentar na alocação do dinheiro público. Não falta espaço para a gente reduzir gasto no Brasil e gastar melhor. Eu queria deixar vocês à vontade aqui para perguntar para a Ana, e tem perguntas chegando também. Tá. Vou passar para... Juliana, eu queria fazer, talvez, uma inserção no comentário da Ana Tércia, né? Em relação à questão de todo o programa de educação continuada, todos os controles que nós temos, a resolução 710 que o Conselho Federal de Contabilidade emitiu recentemente, ele traz para o contador a responsabilidade pela elaboração e divulgação das informações de sustentabilidade. E o gancho que eu queria fazer, nós estamos exatamente nesse momento na parte de Exposure Draft da ISA 5000, que vai ser a norma específica para os trabalhos de asseguração. E aqui eu queria manifestar, né, enquanto IBRACON, o nosso pleito de que essa norma ela não seja efetivamente agnóstica aqui no Brasil. E por uma razão,
exatamente por todos os controles que nós passamos, né? Do ponto de vista de ética e independência, do ponto de vista de ISQM1, do ponto de vista de educação continuada. Então, hoje, um trabalho de auditoria ele já permite que o auditor, ou o próprio contador, na elaboração das informações, ele já conte com um especialista naquela área que, eventualmente, ele não domina, né? Então, aqui só um manifesto, fazendo uma conexão com o que a Ana falou, de que o Instituto Ibracon ele defende, sim, que a norma de asseguração futura das informações de sustentabilidade seja atribuído ao contador auditor registrado na CVM até para atendimento da Resolução 93. Juliana, eu não sei como a gente está de tempo, eu queria talvez fazer uma pergunta aqui para conectar. A gente sempre está com pouco tempo. Pouco tempo, mas vocês me permitem. Eu queria fazer só uma conexão com... Primeiro, parabéns, super obrigado aqui pelas contribuições. Quando a gente pensou nesse painel, a gente quis trazer contextos econômicos no ambiente internacional e nacional, muito bem apresentado aqui pela Ana Paula, mas fazer uma conexão com a agenda regulatória, né, Alexandre, para trazer tudo que você trouxe do ponto de vista de 193, do ponto de vista de FRS 18, das questões de reforma tributária, a autarquia normativa da profissão. Então, minha pergunta, talvez aqui para os três, né, assim, quando a gente olha num espectro de médio prazo, Ana Paula, quando a gente olha todos os desafios que a gente tem do ponto de vista de contas públicas, da questão do investidor, seja ele nacional ou internacional, enxergar o Brasil como um país de oportunidades para investimento. Conectar, Alexandre, com a CVM no seu papel de regulamentar, mas, ao mesmo tempo, de criar atratividade para o mercado de capitais, para que um número maior de empresas possam fazer os seus IPOs e atrair os investidores. E vocês, no papel de autarquia normativa, né, Ana, assim, de regulamentar tudo isso do ponto de vista de norma. Acho que a pergunta que eu não sei se vocês vão saber responder é como que a gente endereça, equaliza e balanceia todas essas questões para a gente olhar para frente e talvez levar o Brasil ou trazer o Brasil para o lugar que de fato ele merece, com todos os riscos, com todas as demandas regulatórias e com todas as questões normativas. Então, fiz uma pergunta meio aberta aqui para todo mundo. Bom, eu acho que eu já passei por parte da minha resposta, Sebastião, porque a política econômica ela é um direcionador muito importante de confiança, né? E eu acho que a gente precisa desse ambiente para lidar com as outras tantas incertezas que a gente tem vindo de fora. E o que eu queria resgatar um pouquinho aqui é que, dentro de todas essas mudanças que eu mencionei, que são mais estruturais e que são globais, tem a questão climática, né? A gente está vendo aí a tragédia no Rio Grande do Sul, assim, secular, né, o que aconteceu lá. Segundo os pesquisadores, esses eventos climáticos eles serão mais intensos e recorrentes. A gente está aí numa discussão ampla, né? Acho que vocês passaram por isso aqui, de como, inclusive, adicionar esse elemento de riscos, as análises de riscos das empresas, das auditorias independentes e tal, e quem está dentro de empresas sabe como que isso está crescendo e rápido. E eu só queria reforçar que isso é uma oportunidade para o Brasil. Agora, muito difícil a gente colher canais de oportunidade como sendo um país que pode ajudar de forma muito importante nessa discussão de mudanças climáticas e todo o processo que vem por trás, porque isso envolve mercado de capitais, isso envolve regulação global, isso envolve até, né, processos de mudanças tributárias globais. Como alguns países, né, tentam fazer o carbon tax, ou imposto sobre a geração de carbono, vamos traduzir imposto sobre poluição, né, ou sobre degradação ambiental. Isso tudo precisa realmente ter uma retaguarda de um ambiente econômico mais estável, né? O ambiente macroeconômico mais estável, e isso não elimina a estabilidade no ambiente microeconômico, ou seja, previsibilidade das regras, o respeito às regras, uma relação entre o regulador e o judiciário construtiva, porque olha o que a gente vê no sistema tributário, né? Um grau de litígio absurdo, né? O Brasil não tem comparação global,
E a reforma visa endereçar isso. Então, esse grau de litígio está em várias outras questões. O mais aparente para a gente, o mais gritante, é a tributária. Mas, se a gente conseguir ter um nível de regras e regulações que seja realmente enfim, mais estável, né, menos questionável, isso ajuda a compor o que eu estou chamando de mais estabilidade macroeconômica. Isso é política econômica. Alguns países aprenderam a fazer isso de uma forma a ensinar para a gente, né? A Austrália é um país que tem um nível de regulação muito avançado, né? Acho que a gente poderia, que com elementos, andar mais rápido, né, nessa direção de gerar mais estabilidade e previsibilidade para o ambiente econômico. Posso rapidamente, Juliana? Depois eu queria passar uma pergunta específica para você também, então, em relação se quiser, ao CV. Eu vou te passar e você remata. Então, Juliana, eu posso só contribuir nessa questão aí que, claro, por favor, que o Sebastião trouxe da resposta da Ana Paula, porque eu acho que nós temos que também enxugar nessa conta o custo da corrupção, né, da lavagem de dinheiro. Então, acho que isso também é um compromisso dentro das agendas globais que nós estamos inseridos enquanto Conselho Federal de Contabilidade. Tem a ver, acho que até com a próxima abordagem que vai ser feita no próximo painel. Por exemplo, nós hoje integramos o B20 dentro da Task Force Integrity e Compliance e temos a oportunidade de levar o nosso conhecimento, a nossa expertise de contabilidade, de técnicas contábeis para a construção desse documento que vai fazer parte do documento oficial, que esse ano é o ano do G20 no Brasil. Então, também, aqui, comemorar, celebrar, junto com o IBRACOM e com as demais entidades, a oportunidade e de nós termos enxergado essa oportunidade e de termos nos inserido nesse espaço, porque é um espaço também muito restrito, e eu acho que dentro essa conta ela acaba ficando inchada, porque tem todo esse custo que também acaba onerando. Então, hoje nós estamos aí também fazendo um esforço bem pesado dentro da nossa legislação, no sentido de fortalecer e de seguir ainda, né, de trazer ainda mais controle para essas questões que envolvem combate à lavagem de dinheiro, terrorismo, crime organizado, que está tudo interligado dentro dessa cadeia. Super apoiada, Ana, só queria dizer isso, porque isso, inclusive, é uma estratégia absolutamente anticompetitiva, né? E para a gente melhorar esse ambiente, a gente tem que passar por isso, e é o Estado que tem que fazer esse combate aí, tem que liderar esse combate em primeira instância. Alexandre, então, só passando para você arrematar aqui com a Ana, você queria fazer também outra pergunta, né? Chegou uma pergunta específica aqui para a CVM, como é que a CVM enxerga que se dará supervisão, enforcement, nessa fase de transição das normas internacionais de sustentabilidade? Se vai ser necessário mudar a lei das SA, e se sim, o quê? Então, primeiro, cumprimentar aqui a Ana de novo, a Ana Tércia, amigas, amigos e colegas, estou aqui, né, tendo esse prazer, né, de inclusive, integrando aqui o painel de debate diretamente, tal como vocês, curtir aqui e aprender muitíssimo, como sempre. Juliana, eu vou me permitir dizer aqui, com o disclaimer, né, de que quem fala é o Alexandre, claro, eu não vinculo necessariamente a CVM, mas o Alexandre já tem 32 anos desde que pisou na CVM como estagiário em 19/2/92, depois disso são 6 funções, né? Voltei como advogado concursado lá em 97, tive um período na Bolsa do Rio, né? Atuei como procurador-chefe de 2005 a 2012 e já estou afastado desse cargo, que é o cargo, depois de um certo momento, né, o cargo de procurador federal, como superintendente-geral, desde 2012. Então, o que eu posso dizer, com o disclaimer e com o que a gente já viveu, é que eu não só enxergo, como eu afirmo, inclusive com o papel que eu desempenho lá, em relação às áreas técnicas com a sua autonomia, que estão sob a minha supervisão, e falo isso com a autoridade de quem ouve isso, do Paulo, na Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria, Oswaldo e colegas, do Fernando, à frente da Superintendência de Relações com Empresas, a CVM não fará nada no campo de supervisão ou sancionador sem atuar de forma proporcional, sempre. E, neste caso aqui, nós estamos tratando de um período que é um período de adoção voluntária, de um algo novo para todas e todos nós. Nós estamos aprendendo dinamicamente com isso,
temos um processo concomitante de consulta pública e, é claro, com a dignidade da atuação da auditoria, com o histórico da atuação da auditoria, com o arcabouço que rege a atuação de auditoria. Todo esse campo de atuação e sua credibilidade, evidentemente, tudo isso faz com que, juntamente com o ceticismo e ímpeto à atuação de um auditor, com o tipo de domínio que já tem daquilo que diz com as metodologias centrais, com a normatização segura vinda do CFC, com a normatização vinda da regulação setorial, que é editada depois de um processo olho no olho, de consulta pública, etc., nós todas e todos aqui sabemos a única coisa que não é tolerável, mas não agora, não era ontem, não é hoje e nunca será. Desvios de toda a ordem, né? Washing aqui, washing acolá, coordenação ou articulação indevida ou inadequada entre atores ou atrizes que devem, num grande sistema, trabalhar no sistema de freios e contrapesos, de controles recíprocos, etc. Fora dessa seara, gente, equívocos, erros genuínos, dúvidas que só tem quem é inteligente, encontrarão em nós parceiros para que dialoguemos e caminhemos nesse ciclo de forma que possamos ir para o próximo, inclusive com a adoção obrigatória, com uma tranquilidade de que aproveitamos bem o que disse a Ana, esta oportunidade. Estamos falando de riscos e oportunidades melhor delineados em relação a informes agora, que passarão a ser informes mais conectados com aquilo que diz também com o ambiente do financeiro, né, com o para dentro, para fora, no interesse disso. Agora, novamente, precisamos nos ajudar para que isso seja feito com uma condição de, depois disso, a gente ir para um ciclo de tranquilidade com realmente um novo passo sólido, um passo que agregue valor. Portanto, supervisão e enforcement sempre proporcional e agora em especial, não tenhamos aquele receio ou medo paralisante. Na vida é importante você também não ser voluntarista, claro, ninguém está dizendo que o medo ele é, por absoluto, algo negativo. Mas não vamos agora ficar com aquela imagem do tipo, se eu sou um emissor de valores imobiliários, me acho altamente vocacionado para fazer essa experimentação balizada agora de uma adoção voluntária, mas sei lá, eu vou primeiro, daqui a pouco a CVM vem para cima de mim aí, e aí eu sei lá como é que vai ser isso, eu vou esperar um pouco mais. Além de não ser recomendável, espera demais, porque 2026 já está aí, a verdade é, se está vocacionado ou vocacionado, não tenha esse tipo de medo. Se você vai ser primeira, segunda ou terceira, isso não terá nenhuma relevância do ponto de vista de uma análise proporcional do que é isso nesse ciclo. Auditores também. Poxa vida, a gente vai ter aí, tem toda uma expertise, tem o respaldo, tem as orientações, CFC, Ibracon, CVM, mas é um mundo novo. Sei lá, com quem que eu vou interagir? Que profissional de contabilidade internamente, que tipo de capacitação adicional, para que eu possa realmente ter a massa de informações que me permita, no meu escopo de trabalho, fazer lá o atesto que me cabe, né? No primeiro momento, a asseguração limitada, depois a asseguração razoável, com nível de perquisição maior, um nível de analítico maior. Não tenhamos em relação a isso, a não ser a visão de que o que temos nos dá a condição de trabalharmos isso, com seriedade, com conjuntamente uma busca constante de capacitação e de trocas, e aproveitemos como oportunidade. Se houver aqui e acolá uma impropriedade, uma inconformidade, um equívoco, é claro que isso será objeto de interlocução, mas numa base que certamente não é uma base de polícia, atrás de quem se desviou, etc. Essas coisas nós sabemos bem em que área elas ficam, e elas ficam, volto a dizer, desde antes disso, hoje e ficarão amanhã. Todas e todos nós conhecemos bem isso. Fora disso, com sinceridade de propósito, vamos ter um diálogo sadio e vamos nos ajudar, que a gente consegue caminhar bem. E me permitam aqui só uma divulgação rápida adicional que já fizemos, todas e todos já viram, acabamos de divulgar institucionalmente, e aí falando aqui de RegTech, né, e de tecnologia em sentido amplo, e de um pilar, como o João Pedro, nosso presidente, tem repetido, né, desde o início do seu mandato, em relação ao nosso atual plano de gestão, que é o pilar da tecnologia. Acabamos de lançar o InfoAude, né? Temos lá agora algo também tecnológico e adicional para viabilizar registro, atualização de cadastro do auditor e também um processo de consulta, claro, com as cautelas exigíveis a este universo por parte da sociedade geral e dos participantes de mercado, que poderão, de forma ainda mais organizada, além do custo de observância que isso trabalha, etc., também a sociedade perceber a importância que a auditoria independente tem, globalmente e especificamente na jurisdição brasileira. Muito obrigado.